Sejam todos muito bem-vindos ao Cumbre Agrocast. Eu me chamo Felipe Treitiger, sou fundador da Cumbre, a sua escola de negócios e carreira para o agro. Aqui, você profissional do setor vai ter um conhecimento prático e aplicável do agro para o agro. É isso mesmo, vocês já sabem, em todo episódio a gente traz um grande líder, uma grande referência sobre o assunto aqui discutido, para que esse conhecimento realmente faça diferença na tua vida e na tua carreira. Dentre vários temas, a gente fala sobre marketing, vendas, estratégia, finanças, desenvolvimento pessoal, profissional, tudo isso e muito mais. Antes da gente começar esse episódio, eu quero fazer um pedido para você que nos escuta e nos assiste pelo YouTube, para deixar teu like, se inscrever no nosso canal. É de praxe, eu sempre faço isso aqui no começo, então quem já nos escuta me perdoa, mas para quem está escutando pela primeira vez, faça isso que você vai ser o primeiro a saber quando novos episódios forem lançados, tá? Está nos escutando pelo Spotify, deixa 5 estrelas, ativa as notificações, isso faz também a informação chegar primeiro a você. E não esquece, se você gostar desse episódio, compartilha com profissionais do setor. Dito isso, pessoal, vamos para o nosso bate-papo. Hoje é um tema bem quente e importante para qualquer empresa dentro do agro. A gente vai falar sobre vendas, sobre como esse é o motor das empresas, né? Como elas crescem a partir de vendas. E eu estou aqui com um convidado bastante especial, tá? Então, eu quero até usar aqui a minha colinha para não esquecer nada. Ele é CEO da América Latina, CEO Latam, da ICL, uma empresa líder de nutrição especial e fisiologia de plantas para o agronegócio. É gaúcho, tem 55 anos e se formou em agronomia pela Univ Federal de Santa Maria. É casado e tem 2 filhos e atualmente mora em São Paulo. Ele trabalhou em diversas áreas, diversas empresas de distribuição, de proteção de cultivos, sementes, fertilizantes, nutrição especial de plantas e desenvolveu sua carreira em vendas e marketing quase na sua totalidade. É com muita honra e muita alegria que eu dou as boas-vindas aqui ao Alfredo Kober. Muito bem-vindo, Alfredo. Olá, Felipe. Obrigado pela apresentação. Um prazer estar aqui contigo e poder trocar ideia com você nesse momento. Vamos lá, vamos bater um papo, chefe. Daquele jeito que a gente conversa lá, vamos trazer uma informação descontraída aí para o pessoal e trocar boas experiências, tá? E poder agregar para o pessoal também dentro do setor. Para começar, chefe, eu vou chamar de chefe também, a gente se chama de chefe, tá? Depois se quiser contar para o pessoal por que também, fica à vontade. Então para introduzir aqui o tema, conta um pouquinho hoje da tua posição, tá, Kober? Qual que é a tua posição, o que é ICL, tamanho de colaboradores, enfim, o que você puder trazer, obviamente, para dar um pouquinho de contexto para quem não conhece ainda a empresa e a tua função. Ok. Bom, legal, obrigado mais uma vez, prazer estar aqui contigo, Felipe. A ICL é uma empresa que está focada aqui no Brasil em 2 segmentos, né? Um segmento agrícola que a gente chama de Growing Solutions e também temos um segmento de fosfatos especiais, né? Eu sou responsável pela empresa na América do Sul. Nós temos a empresa globalmente, ela tem 4 unidades de negócio, então Growing Solutions, fosfatos especiais, a linha de potássio, que nós fornecemos cloreto, por exemplo, para o Brasil, para outras empresas, e também a linha de produtos industriais, né? Nós, globalmente, a empresa fatura em torno de uns 7 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, nós somos em torno de 1.600 colaboradores, vinculados ao agronegócio. Temos 11 unidades industriais, 9 delas são do agronegócio, então a empresa está bem posicionada. A ICL, há alguns anos atrás, ela anunciou que ela ia fazer um movimento global em direção às especialidades, e de lá para cá ela fez algumas aquisições, né? Então ela tinha um negócio já embrionário aqui, e ela se posicionou no mercado de nutrição de plantas, adquirindo a antiga Fertilaqua, que hoje a gente chama de DMA, que são as marcas de Micron, Máximos e Aminoagro, e a marca ICL, que é o legado da antiga Compass, né, que também foi a antiga Produquímica. Então, a nossa organização hoje está posicionada, a gente tem negócios em B2C e B2B, né, nós temos toda uma estrutura para isso, e a nossa estratégia é assumir uma posição de liderança no segmento de nutrição, fisiologia, bioestimulantes e produtos biológicos. E para isso, esse ano a gente também comprou uma empresa lá em Cascavel chamada Nitromil, né? E a partir dali a gente começou também a atuar com produtos biológicos. Muito bom, Kober. Legal esse overview que você traz aqui para o pessoal que não conhece.
E outro ponto, antes da gente entrar de fato em vendas, né? Que é nosso tema, hoje a gente vai falar da área comercial, que eu tenho um know-how aí máximo e vamos ajudar esse pessoal que está na ponta vendendo para o consultor, para o gerente. Mas essa pergunta também é introdutória, tá? Me conta um pouco, conta rapidamente para o pessoal como é que depois de 4 anos que você ingressou na ICL, você assumiu essa posição de CEO. E um pouquinho antes disso também, tá? Quais foram as tuas passagens para você compor e chegar nessa posição? Porque eu acho que é um ponto interessante da tua carreira, né, Kuber? A gente já se conhece há um bom tempo. Você não, diferente da maioria, né, dos executivos que são hoje CEOs, eles passaram muito tempo dentro de uma empresa, quase que a totalidade da carreira, se não toda ela, para assumir essa posição. E você não, você teve uma experiência diversa, e mesmo assim você atingiu o cargo máximo, né, dentro de uma empresa do setor. Então eu acho legal você contar isso, como é que foi essa história aí. Vou contar essa história de um jeito diferente, mas é uma boa pergunta. Alguns dias atrás entrou um colega, um estagiário lá da empresa, ele estava esperando o meu horário de rodízio, ele entrou no escritório e falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu disse, claro. Aí ele perguntou, o que eu preciso fazer para virar um CEO? E eu disse para ele, olha, eu não sei se eu sou a pessoa correta para te responder isso. Porque quando eu tinha a sua idade, eu nunca pensei nisso. Né? Quando eu comecei minha vida profissional, comecei como vendedor de revenda, então o meu sonho era ser um RTV de uma multinacional. Na época, a Cenamid era uma empresa de muito destaque, tem um Gol branco 1.8, vidro fumê com ar-condicionado, e a Aerofole era a maior perspectiva que eu tinha de sucesso, né? Mas o que eu respondi para ele, que talvez, e que funcionou, e que aconteceu efetivamente no meu crescimento dentro da ICL, que eu entrei na empresa como um diretor sênior de vendas, e depois eu virei vice-presidente em 2 anos, e mais 2 anos eu fui promovido novamente, é que meu grande foco sempre foi entender o que o meu chefe precisa. Quais são as dificuldades, os desafios e tentar fazer o máximo possível, né, obviamente sem interferir na responsabilidade dele, mas facilitar a vida dele o máximo. E assim eu sempre fui um passo à frente. Então tem um desafio, tem que lançar um produto, eu vou tentar fazer ele da melhor forma possível. Precisa fazer uma mudança, precisa fazer uma reestruturação, eu vou fazer ela da melhor forma possível, tentando entregar coisas que facilitem bastante a minha liderança. E eu sempre trabalhei desse jeito, eu acho que isso foi me empoderando ao longo da minha carreira, me dando, né, oportunidade de buscar mais desafios, e foi o que aconteceu aqui na empresa também. Né? A minha liderança, o Gustavo Vasquez é um cara fantástico, né, um grande líder, e ele também me deu o espaço para em algum momento eu poder atuar assim, e isso funcionou. Perfeito. E um pouquinho da trajetória, se quiser contar um pouco como é que foi esses 30... São 32 anos, então também, assim, eu comecei minha carreira como vendedor de revenda, fui AT, trabalhei como RTV, fui gerente de contas, fui gerente de marketing, fui gerente comercial, fui gerente de marketing de novo, depois fui gerente de sênior de marketing, fui diretor de uma área de serviço ao negócio. Então, fui mudando nas empresas, né? Os ciclos aí de entre 3 a 7 anos, dependendo da empresa, nunca um ciclo menor que isso. E eu pude desenvolver uma coisa que na época até as pessoas falavam assim, olha, você muda demais, você não vai conseguir crescer na empresa. Realmente, eu nunca ganhei aquela medalhinha de 10 anos, de 5 anos, né? Eu não ganhei muitos desses. Mas hoje eu acho que eu trago um repertório, uma experiência, mudei 15 vezes, então morei no Cerrado, morei no Sul, morei em São Paulo, essa é a 3ª vez, então me deu vamos dizer assim, um repertório, né, muito grande, trabalhei em diferentes indústrias, né, em diferentes momentos, trabalhei em consultoria também, então foi um aprendizado muito grande e eu estive sempre aberto, né, dentro da empresa que eu trabalho, eu estou sempre aberto aos novos desafios que se impõem, pelo negócio, pela situação de mercado, por mudanças, né? Quando eu entrei na Compass, na primeira semana, na primeira reunião que eu participei do grupo de diretoria, anunciaram que ia vender a empresa. Entendeu? Obrigado. Então, assim, aí você vai falar o quê? Daí o pessoal veio perguntar como é que eu estava me sentindo. Eu disse, olha, eu estou me sentindo tranquilo porque eu já tomei uma decisão de fazer uma mudança.
né? Eu saí de uma empresa para vir para cá, então agora eu estou aberto à mudança. O papel é em branco, vou escrever outra história. Então, acho que essa é uma das marcas da minha carreira, né? Essa abertura também para novos desafios. E foi sempre assim que eu segui. Ótimo, muito bom, Huber. Legal, vamos para o tema agora, né? E assim, como eu já comentei aqui no início, você trabalhou muito tempo, né? A maioria da tua carreira na área de marketing e vendas. E eu quero pegar um pouco da tua percepção em relação ao profissional, tá? Como é que você vê a evolução hoje desse profissional, desse consultor, desse RTV, enfim, nos últimos anos? Ele melhorou ou piorou, base à tua experiência, tá? O que era um profissional há 20, 30 anos atrás da área comercial, o que é hoje? Talvez você possa até estratificar, tá? Falar, poxa, isso aqui está melhor, isso aqui eu acho que ainda é um ponto que a gente precisa desenvolver, ou realmente tivemos um decréscimo aí em nível de qualidade profissional. Entender um pouco da tua percepção sobre. Excelente pergunta. Eu vejo que ao longo dos anos teve uma mudança muito grande, né? Quando eu comecei a minha carreira, o recurso menos disponível era conhecimento. Era muito difícil, você tinha que aguardar uma reunião, né? Eu recebia material por correio, mandava pedido por correio, né? Então, a gente tinha uma velocidade de acesso à informação que não é na robustez que tem agora. Não tinha uma Cumbre na época para você acessar um treinamento, você ao menos entender um pouco de qualquer dinâmica que você tivesse dúvida, né? Então, essa era uma dificuldade. Hoje isso é uma facilidade. Mas, por outro lado, eu vejo que hoje uma das dificuldades é a falta de foco e atenção, tá? Dos profissionais. Então, tem muita coisa acontecendo, é uma dinâmica muito grande de interações, isso atrapalha. E o negócio de vendas, né, o foco de um profissional de vendas, ele é tirar um pedido, né? Eu classifico que tem 3 fases do processo, né? Uma fase é a comunicação, você então tem que gerar demanda, você tem que apresentar o seu produto, a sua solução. Nesse meio tempo você precisa entender a realidade, a necessidade e a dor do cliente para você saber posicionar qual que é a solução. E a partir disso você gera um interesse, que é um funil de vendas, que você vai para uma negociação em que você ajusta as expectativas, você negocia, você apresenta, né, o efeito, você gera uma promessa que vai gerar uma expectativa, que compõe a análise de custo-benefício do cliente, e depois você entrega e ele usa, e lá no final você tem que estar lá para estar com ele para comprovar o resultado. Acho que esses são 5 bem simples, ele pode ser mais sofisticado, né? Mas o profissional ele tem que ter condições de trabalhar essas 3 etapas. Então, ele tem que ampliar a rede dele na geração de demanda, porque não vai ser 100% dos clientes que ele interage que vão fechar com ele, e não vão ser 100% dos que usam que vão ficar felizes. Quanto melhor ele trabalhar na taxa de eficiência de cada um desses níveis do funil, vai ser melhor, né? E eu acho que essa é a dificuldade hoje, né? Hoje as pessoas estão trabalhando com diversas coisas ao mesmo tempo e eles não dão essa sequência, né? E o que dá sucesso hoje, o que gera muito sucesso em vendas hoje, é a capacidade de começar bem com a geração de demanda. Total. E é relacional, né, Huber? É aquela coisa de você ter o acompanhamento, a venda do agro é muito relacional, então você não está acompanhando o produtor, você perdeu algum dessas etapas aí que tu falou, você se distanciou do teu cliente e a venda se torna mais difícil. Se você vai vender uma semente, né, você tem que ter, durante o ciclo da cultura, você tem que mostrar os indicadores de performance daquela semente, né? Por exemplo, a germinação, depois o estabelecimento uniforme, depois, vamos lá, falando de milho, a uniformidade da planta, depois o florescimento, inserção de espiga, depois não ter tombamento, a questão de sanidade, você precisa mostrar. Então, se você vendeu aquilo, você tem que saber mostrar. Total. Então esse para mim é o grande ponto. Até para a recompra ser mais natural, né? E eu tenho uma outra coisa que eu penso, que eu acredito muito, é o seguinte: você não explica o valor no mesmo momento que você apresenta o valor. Eu quero dizer com isso o seguinte: se você não tiver feito um trabalho anterior de mostrar o valor do que você vai vender, na hora que você for negociar, você vai deixar dinheiro na mesa porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa para fazer o cliente fechar. E aquela coisa, né? Vender processo, né? As etapas, segue o processo, resiliência no processo. A minha percepção é que os melhores vendedores, eles entenderam o processo de vendas e eles
entendem a importância de cada etapa e fazem ela de maneira consistente. Né? E o produtor hoje é um empresário. Sim. Ele tem informações, ele tem as mesmas informações que os profissionais de vendas têm, os clientes também têm. Então, o produtor é um empresário, ele está estruturado, ele tem assessoria, ele tem base de resultados, ele tem experiência, né? Então, você tem que estar bem preparado para poder atender, porque mesmo assim, esse produtor ele tem dores, tem dificuldades, ele tem desafios, né? E você precisa entender quais são o que tira o sono dele. Ótimo. E o sono de um não é que tira o sono de um não é o mesmo que tira o sono do outro, né? Com certeza. Você ter essa escutatória também, né? Escutativa. Sim, isso aí. É importante. E pegando esse gancho, Kober, quais outras competências, outras características um excelente profissional de vendas, na tua visão, precisa ter para conseguir performar no mercado de hoje, no mercado dinâmico, um pouco mais agressivo, talvez com mais players jogando do que há 30 anos atrás, você tinha 4, 5 empresas, hoje você tem genérico, pegando exemplo de defensivos, né? Mas existem N concorrentes, China direto, aquela coisa toda, aquela dinâmica que é bem complicada. Qual que é a tua visão sobre isso, tá? Vamos pensar em tanto soft quanto hard skills para o profissional de vendas, até para, eu acho que isso é legal, essa pergunta, para entender como você vê um excelente profissional de vendas hoje, mas também para o gestor que vai contratar. Como é que ele consegue extrair esse tipo de característica numa entrevista? Legal. Uma excelente pergunta. Primeira coisa, eu acho que ele tem que ter a habilidade de entender qual que é a estratégia do negócio que ele está inserido. Se você está numa empresa que trabalha desenvolvimento de valor, você tem que ter um conjunto de competências e executá-las, né? Se você está numa empresa de genéricos que se propõe justamente a ser mais competitiva, você tem que saber jogar esse jogo. Então, qual que é o jogo que eu estou jogando? Eu vou falar um pouco da visão pelo lado do valor, né? Que é o que mais me atrai. Meu pai era ourives, joalheiro, né? E eu trabalhei no balcão sempre vendendo joia desde novinho. Então, eu sempre aprendi assim... Então são mais que 30 anos na área de vendas, então... Não, são bastante, bastante tempo. Mas então, Felipe, o que eu vejo é o seguinte. Para o cara fazer o trabalho de valor, ele precisa entender bem essa estratégia. Depois ele precisa conhecer o mercado, precisa conhecer as necessidades do cliente, ele precisa conhecer os seus concorrentes. Né? Ele tem que ter um pouco de coragem também para desafiar, né, em determinados momentos, o status quo. Né? Porque o cliente ele precisa ser desafiado. A gente não pode dizer que nós temos clientes que 100% dos nossos clientes fazem tudo perfeito. Não. Né? E por isso que existe a posição consultiva. E a capacidade de ser consultivo, como você falou, primeiro começa pela escuta, fazendo boas perguntas, né? Mapeando um pouco dos desafios da performance, né? Não partindo do princípio, né, de um preconceito que você tem, cada cliente vai ser uma realidade diferente, né? E ali talvez você vai posicionar produtos diferentes ou soluções diferentes, manejos diferentes. Conhecer da cultura, conhecer da parte técnica, conhecer de fisiologia de plantas, conhecer, independente de qual tecnologia você vende. Você precisa entender como uma planta se comporta, para você poder trabalhar o manejo das soluções que você tem. Outra questão que eu vejo é a questão de planejamento e disciplina. Tá? Porque hoje uma das coisas que atrapalha um pouco na minha percepção, eu vejo nesses últimos anos, período que eu trabalhei em consultoria, eu observei muito isso, né? A equipe de vendas ela está muito pressionada, né? Tem uma pressão tremenda. Esse ano, por exemplo, o mercado está atrasado de novo, então tem uma pressão, e aí você precisa saber respirar e escolher, né, quais são as suas prioridades e quais são os clientes que você vai atender. Então, esse planejamento e organização, saber dizer não, tá? Porque às vezes eu vejo assim, a pessoa gasta uma energia tremenda com um cliente, que é um cliente que vai fechar genérico, mas você quer vender valor. Não vai dar certo. Eu, na minha carreira, teve um caso de um cliente que eu não visitei. Ele era da minha carteira, eu não visitava ele. Era lá da minha cidade. Ele foi reclamar com meu pai que eu não o visitava. E aí eu fui lá para dar uma satisfação, para educação. Aí eu disse para ele, olha, o negócio é o seguinte, se você quiser me dar uma área para eu conduzir, eu topo.
Agora, eu não vou visitar, fazer recomendação para você comprar produto de outros. Então, eu não contava com aquele cliente no meu negócio. E a gente tem, eu acho que essa é uma outra questão também. Estou falando muito, olhando para o lado do vendedor, da performance, né, e da sustentabilidade do negócio dele, principalmente os comissionados. Total. E eu vejo realmente, Alfredo, que existe um gap muito grande de estratégia para o consultor na ponta, né? Ele, talvez aquela ideia de ter planejamento para visita, realmente saber quem são os seus ABC do teu cliente ali. Pô, se o A eu vou visitar 7 vezes, vou fazer um evento, porque é um super potencial, ele me dá abertura, ele gosta, eu vendo valor, ele compra valor, né? Você vê essa compatibilidade. Um B, eu vou trabalhar visitando 3 vezes, 4 vezes que seja, e não vou fazer o evento, ele é um cliente que não me deu muita abertura, e o C é aquele cara que, assim, se sobrar tempo eu vou passar lá, mas ter essa estratégia, eu vejo pouco isso ainda dentro do consultor. Não sei se isso tem mudado, tá, Alfredo? Mas não, eu saí do mercado faz 4 anos e eu confesso para você que eu via muitos pares meus, inclusive, de uma grande empresa, uma das maiores multi, que não tinha essa, sabe, poxa, deixa eu olhar aqui meus municípios, eu vou atender esse distribuidor, eu vou entregar, eu vou vender tanto saco de soja e milho nessa filial, nessa e nessa. A cooperativa tinha 25 filiais, eu vou atender 6. Vamos dizer assim, como é que você come um elefante, né? Um pedaço por pedaço. Exatamente. Né? E meta de vendas é do mesmo jeito. Você tem que saber separar ela em que produtos, em que região, em que clientes, né? E tentar organizar. E você tem que fazer um plano para engolir um elefante e meio. Total. Né? Você tem que fazer um esforço de geração de demanda para vender mais do que a sua meta. Porque se você mirar só na sua meta, talvez você não vai conseguir performar. Mas dentro do seu comentário, eu penso assim, acho que o maior termômetro, né, que eu posso falar para uma pessoa de vendas, né, é o seguinte. Esses dias eu estava lendo um livro, né, e tinha uma expressão assim, bom, estava lá o CEO e o CFO de uma empresa conversando, e eles estavam falando sobre estratégia, aí o CEO disse assim, escuta, se a gente saísse agora porta fora dessa empresa e nós não fôssemos mais profissionais aqui e entrassem 2 outras pessoas no nosso lugar, o que essas pessoas fariam diferente e melhor? O que eu quero dizer com isso? Que a gente sabe que a gente pode melhorar. Uhum. E quando você não tem as respostas claras de algumas perguntas que são básicas, é porque você precisa voltar para o básico. Aí você vai olhar a sua carteira, você vai fazer o teu planejamento, você vai fazer um acompanhamento, né? Às vezes a gente vê assim, chega setembro, a gente não tem uma conversa com o distribuidor para dizer, olha, você vai atingir ou não vai atingir, que ações nós temos que tomar. Né? Chega lá em dezembro, aquele atropelo e tudo mais. Então, eu gosto muito desse conceito de se fazer as perguntas, né? Você faz para você mesmo as perguntas básicas. Uhum. Não espera seu chefe vir fazer as perguntas, faz você mesmo. Né? E sempre ter abertura para olhar as oportunidades, né? Então, que elas estão por aí. Sempre estão. É que nem a gente estava na imersão essa semana passada aí e uma frase ficou marcada, né? No mercado não existe vácuo, alguém está preenchendo aquele espaço. Se tu não está vendendo, alguém está vendendo. Exato. Se o mercado está parado para todo mundo está parado, mas quando rodar, você tem que acompanhar, né? Aquela coisa, rodou 30% do mercado, você está com 20% da tua carteira, meu amigo, você está atrasado, né? Então, assim, sim, fica esperto, né? E, Kober, pegando agora um pouco para a linha do gestor, tá? Minha próxima pergunta é nesse sentido. Você acabou de assumir um território, tá? Você é um gerente comercial. Quais são os itens, os checklists que você ia dedicar um tempo ali, um esforço, para entender nessa posição, para você começar bem a posição, né? Então, assumir uma nova gerência, vai. Uhum. O que você olharia aí para ter uma boa composição de início, vai, da tua nova posição? Eu acho que tem um conjunto de análise, né? Primeiro fazer uma curva de concentração de vendas, né? Uhum. Pegar a carteira de clientes, carteira de, por exemplo, eu tenho uma equipe, né? Começa eu analiso onde é que está a concentração de venda, lá são 8 vendedores, né? Dos 8 vendedores, quantos que cada um representa das vendas totais da comercial, da regional, né? Depois eu faço de cada um deles por cliente. Quem são os clientes mais importantes e qual que é o nível de concentração. Talvez eu vá segmentar de venda direta, se for o caso, para distribuição em cooperativas. Aí depois eu olho como é que o mercado funciona na região. Para eu ver se tem alguma diferença, se eu estou no balanço do mercado, se eu atendo vendas diretas na proporção do mercado,
Por exemplo, eu tenho 20% de vendas diretas e o mercado tem 30% Então, tem uma oportunidade ou não, talvez seja uma escolha, né? Porque eu já tenho um distribuidor forte, uma cooperativa forte que atende um desses clientes, então... Mas você tem que... Essa, para mim, é uma das primeiras análises. Depois, analisar o portfólio, né? Ver quais são os produtos que dão mais rentabilidade, né? Normalmente, as empresas têm uma classificação de produtos mais estratégicos, produtos que são mais para compor portfólio, né? E avaliar também esse balanço, né? Aí, olhar do potencial de mercado, quais são as oportunidades que tem. Para você aumentar vendas, existem três dimensões, né? E assim, sempre que a gente assume uma área, é porque é para aumentar as vendas, né? Eu nunca vi alguém chegar e contratar um novo gerente e dizer assim, ó, aqui a gente precisa diminuir. Né? Então, assim, e eu também não aceitaria um convite desse, né? Mas, então você tem 3 aspectos. O primeiro é aumentar a dose, né? Segundo é aumentar a market share, né? Participação de mercado. E terceiro, aumentar o tamanho de mercado, através do desenvolvimento do mercado. Então você precisa entender também por esse lado, quanto de mercado tem aquela determinada tecnologia-chave que você tem, quanto que ela penetra, tem que desenvolver o mercado, é uma geração de demanda diferente. Você precisa ganhar market share, você tem que fazer lado a lado. Acertar o posicionamento do seu produto e fazer lado a lado. Né? É aumentar a dose, aí você, por exemplo, vai dizer, olha, em vez de fazer uma aplicação, você vai fazer 2. Aí tem que ter aí, a parte técnica tem que sustentar isso aí com um raciocínio. Né? Então, talvez esse é outro aspecto. E aí sim a performance individual da equipe. Né? Acho que os aspectos mais importantes que tem é entender como é a dinâmica da equipe. Essa equipe está motivada, é uma equipe de vitórias, é uma equipe que entrega, ela está numa posição boa de mercado, os profissionais trabalham bem em equipe, se ajudam, se apoiam, você faz uma reunião, o pessoal se desafia, né, ou fica todo mundo quieto. Então, assim, isso também dá um pouco do tempero, né, do que você precisa avaliar, porque esse é o ambiente que o bom gestor de vendas tem que criar, né, de uma equipe que está comprometida, né, para fechar os números. Ótimo. Indo para uma linha de pipeline de liderança agora, Kobe, o que você vê que ações que uma empresa pode tomar, assim, tem aquela máxima, né? Muitas vezes você tem um bom consultor, um bom vendedor, e você promove ele para ser o gestor ali da equipe e não funciona, não dá certo, enfim. E eu acredito muito que tem a ver com realmente você preparar esse profissional, né? Você ter um pipeline claro ali dentro da empresa para desenvolver esse profissional para ele chegar lá. Você vê potencial e você trabalha em cima disso. Quero escutar a tua opinião sobre como é que você vê isso dentro de uma empresa e até para médias empresas, né? Poxa, eu tenho clareza de que eu sou uma revenda de, sei lá, 8 lojas, nos próximos anos eu vou abrir, sei lá, mais algumas filiais. Dando exemplo aqui. Eu tenho esses profissionais dentro de casa, o que eu preciso fazer para ter isso claro, né? Eu sempre parto do princípio que em todas as mudanças que eu fiz, eu tentei ao máximo evitar de trazer pessoas que eu conheço. Né? Então eu sempre olhei para a equipe que eu assumia e pensei, poxa, o que eu posso fazer aqui para desenvolver essas pessoas? Tá? Eu acho que isso é uma coisa importante porque é fácil você sair no mercado contratando e montar um time. Isso não quer dizer que esse time vai ser um time vencedor. Né? Então, isso posto, o primeiro aspecto, eu vou voltar um pouco na questão da equipe, né? É você já identificar quem são as lideranças dentro da equipe. Né? E estimular para que eles tenham uma liderança positiva. Então, o pipeline, né, assim, as pessoas que você quer desenvolver, elas vão aflorar dentro daquela equipe, né, elas vão surgir, mas você precisa dar o espaço, você precisa desafiar. Quando eu saio de férias, você deixa alguém no seu lugar, aí o cara sente um pouco também, né, a profissional vai sentir um pouquinho o que é a dor do chefe também, né? Então, são coisas que você vai criando esse ambiente. Então, primeiro, para quê? Para depois você poder dar mais autonomia, poder acompanhar o nível de responsabilidade dessa autonomia que você cedeu. Você deu autonomia, você precisa ter responsabilidade como contrapartida. Aí você vai vendo isso. Né? O plano de desenvolvimento de cada profissional, né, a gente fala lá no nosso curso, né, eu gosto de trabalhar em 3 dimensões, né? A primeira são as competências, né? A segunda é comportamento, né? E a terceira é o repertório.
né? O quanto que essa pessoa tem de experiência mesmo, vivência, ela consegue juntar diferentes vivências, né? E para se adaptar ao novo cenário e trazer soluções, né? E esse é o grande ponto. Então, o que é o papel do gestor? Competências, né? Hoje as pessoas se preparam, fazem treinamentos, têm acesso a muita coisa, né? O comportamento, você tem que dar exemplo, né? E você tem que dar feedback. E ele tem que ser pontual. Olha, não gostei da atitude que você teve na reunião, olha, quero te parabenizar, você, né, sempre elogiar em público e chamar atenção no particular, mas olha, quero te parabenizar, porque na reunião aqui você, né, você destacou. E aí, para as vivências, né, para o repertório, você tem que proporcionar isso para as pessoas, se elas não têm. Né? E aí são projetos, né, já aconteceu, por exemplo, vou promover um cara numa posição, eu digo para ele, não, tudo bem, você vai ser promovido, mas além dessa promoção, você tem tal atividade que eu quero que você desenvolva. Já para puxar a pessoa para um desafio a mais, para ela aprender, para ela dominar, porque a gente sabia que aquilo ali em 2 anos nós íamos precisar operar, né? Então a gente vai trabalhando já também. E entender a estratégia da empresa. Gente, a gente não prepara pessoas para hoje. A gente prepara pessoas para 3 a 5 anos. Então, eu preciso saber como é que eu vou estar em 5 anos. Porque senão eu estou tomando 5 anos para preparar a pessoa para ficar pronta para o agora. Então, se a empresa vai incorporar um novo modelo de negócio, vai se diversificar com outro tipo de atividade que exige outras competências, eu tenho que preparar a pessoa. Não posso mirar no agora, eu tenho que mirar no futuro também. Acho que esse é um aspecto que eu poderia elucidar aqui. Ótimo. É sustentabilidade, né, do negócio em si, até em preparar as pessoas, né, Cooper? Você tem uma estratégia clara na ICL nos próximos 5 anos, você sabe quantos gestores, talvez quantas aquisições você vai fazer também, obviamente você sabe, mas não vamos falar disso aqui, nem poderia. Mas aí você tem essa visão para olhar para o teu time, conversar com o teu RH e falar, olha, próximos anos a gente precisa de mais 40 gestores. Nesse nível, precisa tantos seniors, tantos... Sim. Como é que a gente vai fazer? Exatamente. Né? O que a gente vai fazer a partir daqui para estruturar isso, para a gente conseguir ser sustentável no crescimento que a gente tem, né? A visão que a gente tem para os próximos anos. Né? Exatamente. Eu vou pegar um ponto que você falou, tá, Cooper, e que tem muito a ver com essa pergunta que a gente já passa por ela, sobre contratar pessoas do mercado, né? Eu vou pegar um profissional que eu conheço de uma empresa, vou trazer aqui para o meu time, e uma frase que me veio à mente quando você falou, né, você traz um profissional bom de uma outra empresa, que é uma pessoa que entrega e tudo mais, isso não significa que seres individuais muito bons se tornam um time muito bom. Exatamente. Então, eu acho que a minha percepção, e de novo, por favor, discorde, concorde, é que quando você tem um time que eles têm sinergia, 1 mais 1 vira 3. E quando você traz essas pessoas de fora, talvez seja mais difícil, dependendo de como foram os aspectos da cultura e tudo mais, que você consiga fazer isso de uma maneira talvez mais rápida ou enfim, efetiva nesse sentido, né? E como é que você vê essa questão também em relação a trazer gente pronta do mercado? Óbvio, assim, a parte boa disso, né? O cara vem com a carteira, ele entende do mercado ali, a gente precisa expandir rápido, tem toda uma estratégia. Sim. Mas como é que você vê esse outro lado de composição de time e de profissional individual? Acho que o grande desafio do líder é saber desenhar a sua equação, né? O Oscar Motomura, lá da Manaquei, ele fala das equações impossíveis, né? Então, você precisa entender qual que é o seu desafio. A partir disso, você precisa definir o que você vai fazer. E aí você começa, então, a mapear quais são as habilidades e competências. Estou falando de produto, que tipo de produto eu tenho que ter, e aí você chega nas pessoas também. Como é que eu vou operar? Né? Eu vou operar uma ferramenta financeira, o cara tem que ter conhecimento daquilo ali. Vai fazer barter, precisa conhecer. Né? Vai fazer uma gestão de contas mais complexa, tem que ter conhecer o negócio, não é só falar com um determinado departamento, tem que falar com o departamento técnico, tem que falar com compras, tem que falar com o financeiro, tem que entender o corporativo, tem que trabalhar tudo isso. Então,
A partir desse estabelecimento desse desafio, você começa a definir que tipo de competência você precisa. E aí, na hora de montar a equipe, você tem que pensar, bom, quais são as pessoas que eu tenho aqui, como elas estão em relação a isso, o quanto elas se complementam, né? Porque para mim a grande chave é que você tem que usar o poder de complementariedade da equipe, né? Você precisa saber os seus gaps. Todo mundo tem gap, todo mundo tem dificuldade, e aí você monta a equipe e eventualmente você vai ter na equipe a competência que você não tem também. Né? Então, assim, uma das coisas que eu gosto é ter alguém que pensa totalmente diferente de mim. Por quê? Porque essa pessoa desafia o meu modelo mental. Se eu tiver todo mundo pensando do mesmo jeito, né, não dá. Então, sempre bom ter alguém que pensa diferente. Né? Isso é trabalhar a competência da equipe, porque aquele cara vai dizer assim, olha, peraí, será? Né? E a gente vai se questionando. Então, para mim, a montagem da equipe, ela passa por isso. Então, trazer profissional de fora, eu acho que é importante, né? É uma composição, você oxigena, você traz uma visão diferente, isso é positivo. Né? Eu só acho que a gente tem que fazer um esforço grande para desenvolver as pessoas que estão na empresa. Né? Porque elas têm a cultura, elas têm o histórico, né? Elas sabem também resolver as coisas internamente. Né? Então, é um balanço. Total. A rampagem, né, na verdade, de quem está dentro é bem mais rápida, né? Ela já está ambientada. Como é que fala essa palavra? Está no ambiente, né? Um ambiente que ela já conhece, ele ou ela. Indo para... A gente não pode falar da área comercial aqui, cobrir, na minha percepção, não passar por remuneração. Enfim, eu já fiz alguns outros podcasts e um deles, um dos convidados falou, eu não conheço nenhum vendedor que não goste de dinheiro. Obviamente é um motivador e para quem tem esse perfil, né? Eu não acredito que seja o principal, tá? Mas querendo ou não é um motivador. Queria entender de você em relação ao que você já viveu, tá, Kober? Tanto em experiências, talvez de CLT, de PJ, a gente pode entrar depois um pouco nesse tema, mas você vê um balanço onde esse incentivo financeiro fixo mais variável, ele, talvez para uma equipe que precisa entregar num ano difícil, ter milestones mais curtos, então assim, ter uns incentivos mais curtos ajuda essa equipe a chegar. Se ela for júnior, se ela for sênior é diferente. O que na tua experiência você já viu funcionar muito bem em relação a essa composição de remuneração? Eu antes talvez não falaria tão no ponto da remuneração, mas como que você tem um sistema de mérito. Ótimo. Tá? Que o mérito daí ele vai trazer junto o desafio, a entrega, né? E você calibra um pouco isso. Então, eu acho que para o comercial o mérito é muito importante. E um mérito individualizado. Né? Porque, na minha experiência, quando você tem todo mundo dependendo do resultado total, você vai ter um efeito que normalmente você tem pessoas que não performam. Você tem uma parcela do time que tem uma dificuldade, perde um cliente, tem um problema, troca uma pessoa nova, né? E aí não vai. E aí você depende, a pessoa que está indo bem, está performando bem, vai entregar acima, inclusive vai trabalhar para compensar aquela perda ali, ela vai se sentir desmotivada, porque, poxa, eu estou trabalhando mais e vai dar na mesma. Né? Então, eu vejo que o mérito no comercial ele precisa ser individualizado. Né? E em todas as camadas, lá no RTV, na gerência. Né? Então, porque isso ajuda bastante, né? A pessoa a focar dentro da realidade dela e tentar fazer o máximo, porque daí vai ter uma, vamos dizer assim, uma proporcionalidade de ganho de acordo com o esforço que for feito. Também, eu vejo que, e aí o mérito, ele também tem uma outra dimensão, né? Por exemplo, às vezes tem empresas que têm um portfólio, que é um portfólio muito demandado. Então, eu não sei se o mérito está mais no trabalho do profissional ou está no... Né? Então, já trabalhei em empresas em que você tinha realmente uma demanda grande por determinados produtos. Né? Quando eu estava na consultoria, tinha, por exemplo, uma empresa que ela tinha um produto dela que era super demandado. Inclusive, ela trabalhava com oferta abaixo da demanda de mercado.
Tá? Então ela vendia 80% à vista, com o preço que ela queria, né? E o mercado comprava. Né? Do ponto de vista estratégico, podemos discutir se isso é sustentável. Né? Talvez não fosse. Mas do ponto de vista comercial, não tinha um mérito do vendedor. Porque o mercado já estava feito, estava demandado. Claro que, mas ele criou o mercado, ele gerou demanda. Não, sim, tudo bem. Mas então, aí as empresas podem tomar uma decisão um pouco diferente. Então, talvez isso também seja o que defina para algumas tomarem a decisão de ter uma equipe PJ ou CLT, né? Além das questões inerentes aí da discussão mais, vamos dizer assim, com os times de RH e com relação à parte do relacionamento do profissional com a empresa, né? Mas eu acho que é um tema que sempre vai ter um balanço. Então, você precisa entender a sua estratégia, o seu momento. Você quer incentivar, né, crescimento, você precisa trabalhar com um mérito agressivo. Né? Determinadas indústrias, elas se tornam mais agressivas do que outras. Né? Então, você tem um mercado mais cadenciado, você não tem tanta oportunidade. Mercados que têm mais oportunidade, aí você vai ser mais pressionado para... Vou mudar. Você vai observar uma oportunidade e um retorno maior por ser mais agressivo no mérito. Entendi. Uma pausa rápida para lembrar que as inscrições para o MBA Agro 360 estão abertas. Com foco em gestão, inovação e estratégia, essa é a sua chance de se destacar com mentores que são C-levels em grandes empresas. Escaneie o QR Code ou clique no link da descrição para saber mais. Robert, mudando o assunto aqui agora um pouco, base a tua experiência, tá? Essa pergunta também com tudo que você já viveu, tá? Quanto tempo o líder precisa dedicar para desenvolver a equipe deles? Você acredita que existe algum número? Você acredita mais em contatos significativos? Como é que você tem essa visão em relação ao líder desenvolvendo a sua equipe diretamente? Falando do comercial, o ideal é que no nível de uma gerência comercial para um vendedor, para um RTV, esse contato ele tem que ser muito frequente. Cada 2 dias deveria ter um contato mínimo para saber como é que está, o que está acontecendo. Né? E por que isso? Porque, primeiro, facilita muito o processo do gestor captar o que está acontecendo, né? E outro, também poder apoiar, né? Assim, o líder tem que ser um servidor, né? Ele tem que ser uma pessoa que resolve os problemas para a equipe, tá? Para a equipe focar no que ela tem que focar. Então, trabalhar a burocracia e todos esses aspectos. Então, na minha visão, esse é um balanço que tem que ser feito. Então, você tem que estar junto, tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber, como as pessoas trabalham remotas, né? A gente não enxerga elas todos os dias. Então, você não vê se a pessoa perdeu o sono, se está preocupada, se está meio cabisbaixo, se o time está no Z4, você não vê isso, né? E aí o que acontece, né? Você está muito formal, muito processual nessa interação, isso atrapalha porque a pessoa não se sente escutada, não se sente valorizada. Então você tem que ter essa sensibilidade. Para isso tem que estar todo dia conversando, mesmo que seja trocando uma ideia, mandando um WhatsApp, um áudio, você tem que estar interagindo, né? Então, para mim, essa vamos dizer assim, a chave do comercial, falar frequentemente. Ter reuniões estruturadas para que você possa olhar os indicadores, né? Então vamos ver os números agora, né? Contra fatos não há argumentos, então quem está indo bem, quem não está indo bem, o que vamos fazer? E isso é importante também, né? E o profissional tem que estar preparado, né? Porque a gente presta conta sempre, em todos os níveis, né? Todo mundo presta conta para alguém do que está fazendo, dos resultados, como é que está usando os recursos e por aí vai. E o gestor tem que saber explorar isso aí, né? Porque senão a equipe também ela não tem a visão do limite, né? E não no limite do controle, mas do limite assim, cara, eu estou indo bem ou não estou indo bem? A pior coisa que tem uma pessoa no campo trabalhar remotamente e ela não ter uma percepção se está indo bem. Se ela está entregando ou não. Então você imagina, a pessoa levanta de manhã, vai lá, se ajeita, vai trabalhar, não sabe, né, sai inseguro. Né? Então não dá, então tem que dar a segurança, tem que ter a clareza,
Quando você está num processo que você, olha, tem um plano de desenvolvimento, tem que se recuperar, mesmo assim a pessoa tem que estar motivada, tem que estar aí, você tem que estar apoiando. Né? Perfeito. Assim, não pode ficar longe. Ah, não, agora eu dei um feedback, vou deixar esse cara se virar, daqui 3 meses eu vou lá ver. Né? Não é legal. Né? E o resto da equipe percebe isso também. Sim. Né? Porque daí, assim, até quanto você está comprometido com a sua equipe? Sim. Né? E você se importa de fato com as pessoas Não, que estão lá. aí quer dizer que a hora que eu errar vai ser assim comigo também. Se a hora que eu não estiver bem, por uma questão até pessoal, porque né, então, assim, geralmente, né, nos cursos que a gente faz e que a gente acompanha, essa questão da sensibilidade de entender o momento das pessoas é a chave. Legal. E em vendas isso é muito importante. Muito bom. Vamos aqui para quero que você conte um case aqui para a gente, se você conseguir lembrar de alguma venda complexa que você realizou e você foi bem sucedido, como é que foi a preparação? Porque eu vejo hoje muito que o sucesso ou não do profissional é o quanto ele realmente fez a prospecção bem feita, entendeu o cliente dele com boas perguntas e tudo mais, e se estruturou para aquela negociação, né? Realmente, poxa, agora eu vou fechar. Igual a gente conversou no início, né? Eu fiz todo um processo e tudo mais. Você consegue recordar de algum case, algo que você possa... Tem um case bem engraçado, porque eu trabalhei no Mato Grosso um tempo, né? E aí eu saí de uma empresa, fui para outra, e essa empresa que eu entrei, ela tinha cometido um erro grande com um grande produtor. Né? E essa empresa ela tinha um portfólio tremendo assim, para trabalhar, e aí o produtor ligou para o vendedor e pediu um produto só que ele não conseguia no mercado, entendeu? Só aquele produto que ele precisava mesmo, né? Ele ligou, pediu. E aí esse vendedor sabia que eu tinha um bom relacionamento com o cliente, me ligou. Eu não estava nem no comercial na época, eu estava na área de marketing. E ele me ligou e disse, olha, eu preciso... Abriu aqui a porta para a gente negociar. Eu disse, não, então vamos montar uma proposta. E aí eu fui lá para a cidade, peguei um avião, fui lá para visitar o cliente. Aí eu disse, não, eu vou chegar um dia antes, né? Marca a reunião para tarde e durante a manhã nós vamos preparar a proposta. E eu fiquei realmente umas 3 horas preparando uma proposta para resumir ela em 3 linhas, proposta 1, 2 e 3 linhas, né? E o vendedor cético, né? Ele andava atrás de mim, dizia assim, isso aqui não vai dar certo, o cliente vai botar a gente para correr, porque como é que você vai fazer uma proposta desse jeito? Só que eu conhecia, né, um pouco tinha um relacionamento, tinha proximidade com o cliente, um cliente grande, né? E resumo da ópera, a gente chegou lá e o RTV estava cético, né? Só assim, não vai dar certo, né? Vou passar vergonha. E o que aconteceu foi que a gente apresentou a proposta, né? Olha, vai funcionar assim, assim, assim. Tem 3 possibilidades e a nossa recomendação é essa. E se você fechar desse jeito, eu vou te dar mais isso. Né? Aí o cliente pegou a HP dele, ele foi assim, ele parou o dedo no ar, ele me olhou e disse assim, mas desse jeito eu não consigo ver qual que é o desconto, como é que você organizou. E eu disse para ele, eu passei 3 horas preparando essa proposta para você não ver. Porque se você levou o dedo, você já se deu conta que é um bom negócio. Você só precisa fechar. E olha que engraçado, ele fechou. Só que, essa é outra dica, cliente grande, cotação, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu vou fechar, só não vou comprar um produto X aqui, porque tem o RTV da empresa que fez um baita de um trabalho e esse produto eu preciso comprar desse profissional, porque senão eu vou queimar o cara. O cara fez um baita de um trabalho nas minhas fazendas. Ele valorizou, né? Então, aí o grande cliente compra preço, valoriza o trabalho. Então, gente, às vezes tem que desafiar um pouco o modelo mental, porque tem as armadilhas. Né? Mas esse foi um case legal, porque a gente fechou o negócio e ele parou o dedo. E você matou o negócio ali. Fechou ali. Foi uma conversa de 15 minutos. É isso. A preparação de 3 horas, obviamente relacionamento construído de anos, você fecha antes do cara fazer conta. E é isso, né? As pessoas falam, poxa,
o grande está sempre cotando, não sei o quê. Prova que não, né? Nem sempre. Nem sempre. Claro que tem, né? Sim, não sim. vamos minimizar Sim, o estresse que a turma passa no campo, porque eu sei que não é fácil. Sacanagem, né? Que não tem cotação, ainda mais não vou falar isso não, mas ainda mais em um setor aí que a gente sabe que o bicho pega, né? Enfim, vamos seguir. Chefe, eu vou para uma pergunta bem bacana aqui também para explorar um pouquinho do como é que é a tua percepção. Então, onde é que você acredita que acontecem os maiores erros de uma equipe de vendas, tá? Pensando tanto no consultor, no gerente ou no diretor, né? Base a tua experiência. Putz, coisas que você vê assim que fala, poxa, isso não poderia acontecer ou tem um erro aí, se você realmente corrigir esse gap aqui, você vai conseguir performar melhor, entregar melhores resultados. Talvez seja algo que a gente já falou aqui, mas se você quiser reforçar os maiores erros que você já viu, base a tua experiência acontecerem dentro do setor de vendas, acho que é legal. Eu vou falar um pouco de armadilhas, tá? Que Ótimo. incorrem em problemas. Certo. Acho que a primeira é superestimar o que funciona bem. Tá? O que funciona bem hoje, a estratégia que você tem, as ações que você toma, alguém já observou elas e vai copiar. E eventualmente vai fazer melhor. Então você não pode achar que aquele negócio sustenta a sua performance por muito tempo. Então a gente tem que sempre pensar um passo à frente, como é que eu mudo antes que alguém mude, né? Então isso para mim é uma das grandes armadilhas. Outra é não desafiar as oportunidades, né, e não tomar as ações que precisam ser tomadas, né? Eventualmente você tem que comprar uma briga com um parceiro de negócio para dizer que ele não é eficiente, que ele não cobre o mercado, que a equipe dele é fraca, né? Se for a sua equipe, você tem que dar o feedback para as pessoas, né? Porque se você se permitir a ter furo, você vai ter furo. Então você vai ter dificuldade, você não vai conseguir, você vai fazer um excelente trabalho num lado, no outro lado você vai ter um flanco aberto, você não vai fazer o negócio. Então, desenvolver pessoas, como a gente falou antes, é muito importante, mas saber o momento que você tem que tomar consequência também é importante, porque isso é uma armadilha do gestor, tá? Você tem que olhar para o business, tem que olhar o seu negócio, tem que olhar a estratégia, entender a estratégia da companhia, desdobrar ela na sua realidade, né? Talvez isso é outra armadilha, né? A inabilidade de você entender aonde a empresa quer ir. A empresa tem uma estratégia. E aí a turma desenvolve ações para ir em outra direção. Nós estamos mudando o portfólio, nós vamos sair da linha X, vamos para Y, né? Lançamento. Aí fica aquela turma que fica ali viuvando em cima de um produto que vai morrer, né? Então, precisa fazer o trabalho, precisa fazer a geração de demanda, precisa fazer o processo de mudança. Então, essa é uma outra armadilha. Outra armadilha é achar que o cliente é seu. Gente, isso não funciona, tá? O cliente não é seu. Não, se eu sair dessa empresa, eu vou levar o cliente. Acontece, né? Mas volta lá naquele momento. Vai voltar com preço, com alguma coisa que você vai ter que deixar na mesa. Mas a gente não deve superestimar isso também, tá? Porque isso é um perigo tremendo. Alguém está visitando o seu cliente, é um bom cliente, né? Alguém está visitando ele e está oferecendo alguma coisa. Então, a gente tem que correr, né? Não deixar a guarda baixa, né, Kuber? Continuar o atendimento com qualidade, gerando valor para o cliente, né? Para você extrair um pouquinho desse valor que você gera, né? Outra coisa é não escutar o cliente. Total. Tá? O cliente tenta te avisar, olha, tá assim, não funcionou, não tá bom, um problema de qualidade, tem um problema disso, problema daquele outro, e a turma não escuta, não, a gente é bom. Desculpa, não, né? A qualidade é excelente, mas se ele tá falando para você que... Você tem que acertar um pouco a comunicação da expectativa nele, né? Muito bom. Vamos para a última aqui, depois a gente vai para o Pinga-Fogo. O Kuber te explica como é que funciona, até para a gente não estourar muito da 1 hora que nós temos aqui. Vamos falar de turnover da área comercial. Como é que a gente reduz isso? Ou até, obviamente, se o mercado, às vezes você tem, né, e está claro que isso acontece mesmo, como é que você se previne caso alguém do seu time saia? Se você tem algumas medidas preventivas nesse sentido, ou talvez até... Eu sempre penso, né, e já escutei muito isso, que eu vou falar que o
o teu liderado ele sai principalmente pelo líder direto que ele tem, não por outra coisa, não pelo financeiro, não pela remuneração, inclusive. 60% a 70% das pessoas que deixam a tua empresa é pelo líder direto delas. Concorda com isso? Como é que você pode trazer também um pouco sobre turnover da área comercial? Na área comercial, eu vejo que o que aconteceu ao longo dos anos, né, com o crescimento do agronegócio e o crescimento também de mais linhas de tecnologia, né, indústrias diferentes se estabelecendo, você tem uma demanda crescente por profissionais, né? E aí a gente já observou isso, já tem 10, 15 anos que esse fenômeno já se estabeleceu, que você tem uma dificuldade de repor, né, na mesma velocidade que o mercado cresce. E as empresas elas foram descendo um pouco, vamos dizer assim, no nível de competências e tomando para elas a responsabilidade de desenvolver. Então, quando eu entrei numa multinacional, eu trabalhei 3 anos como vendedor de revenda, né? Hoje a gente contrata pessoas saindo da faculdade. Sim. E apostando que vai dar certo. Isso tem dado certo, mas tem uma curva de aprendizado, tem um tempo de adaptação. Então, e aí acontece que às vezes você desenvolve aquele cara e alguém vem e toma ele de você, né? Porque para algumas empresas a estratégia mais simples é buscar no mercado e tem poder de fogo para isso. Então, eu acho que o grande desafio é criar uma visão de longo prazo para as pessoas, ter uma trilha de carreira para o comercial, né? Entendendo essa realidade, né? E aí trabalhar, como você falou antes, Felipe, o pipeline, né? Você ter backup, estar preparado para isso. Se você tem um turnover alto, você tem que ter capacidade de cobrir, né? Também você vai para o mercado, você vai buscar, porque você vai trazer também gente que pensa diferente, vai buscar também, é um jogo que é jogado, né? A gente não pode reclamar só dos que vão, também tem os que vêm, né? E esse é o modelo. O profissional, que eu vejo que, se me permite assim, uma parte nessa resposta, né? O grande ponto de atenção que eu dou para os profissionais é saber fechar um ciclo, ter entrega, né? Olha, eu trabalhei 2, 3 anos e eu peguei essa área aqui, eu entreguei ela assim, fui eu que fiz isso, tá? Porque para quem tem interesse de crescer na carreira, isso é muito importante, tá? Não é o foco do tempo, né? Mas é ter certeza que você cumpriu um ciclo. Você tinha uma demanda, olha, a estratégia da área é essa, precisamos, cumpriu, você está pronto para, dentro da própria empresa, buscar mais desafios ou no mercado, né? Mas não incorram no erro de mudar muito rápido, porque isso sim talvez atrapalhe um pouco na consistência lá na frente. Tá? O mercado agora está num momento de dificuldade, né? Um momento de crise, muitas empresas estão tendo dificuldades e o profissional ele tem que ter ciência que existe, né? Nós tivemos anos muito bons, né? Que aconteceram aí nos últimos 10 anos, foram fantásticos, né? Bom, agora a gente vai passar por um momento de ajuste, isso faz parte do agronegócio. A única certeza que eu sempre tive é que a próxima crise virá, né? E ela está aí, então a gente tem que saber lidar com isso. Muito bom, Kober. Ótimo, vamos para o nosso último bloco aqui, que eu chamo de mini bloco Pinga Fogo com o Gestor Agro, que é basicamente, Kober, perguntas diretas, respostas sucintas, tá? Pode ser mais que uma palavra, pode ser uma frase, 2, fica à vontade, tá? Tá bem. É para a gente ser bem cartesiano aqui. Primeira pergunta, Kober, são 6 perguntas aqui rapidinho, tá? Para você, o que define um grande líder? Integridade e transparência. Uma equipe de alta performance é feita de? Pessoas. Quais os 3 maiores aprendizados da sua carreira até agora? Eu acertei nas mudanças, eu errei nas mudanças e eu aprendi com as mudanças, né? Então as mudanças elas me deram uma perspectiva diferente, me deram segurança, né? Quando eu trabalhei em consultoria eu tive muito reconhecimento, né, do meu conhecimento e que eu não dava esse valor para ele, né? Então todo mundo tem o seu valor, a gente tem que saber entender isso. E está sempre aberto para aprender, né? Porque a vida ensina.
Você tem que estar aberto. Eu contrato pessoas para o meu time que tenham os mesmos valores. Feedbacks, na minha visão, são muito construtivos. E a última, o livro de maior impacto na minha carreira foi? É um livro, inclusive, que eu recomendo lá no nosso curso, chama-se Muito Além da Hierarquia, do Pedro Mandelli. Bom, por que ele te impactou tanto? Porque eu fui promovido, virei o gerente, e eu não estava conseguindo, como você falou antes, né, do vendedor que vira gestor, né? Sim. Foi esse o caso, e eu estava tendo muita dificuldade. E esse livro me ajudou com ferramentas, né? Que gestão de pessoas é uma questão de ferramentas, não é uma questão de talento. Ótimo, Kuber, chefe aqui, como a gente costuma se chamar, né, Kuber? A gente nem explicou por que disso. Fala aí pro pessoal, então, por que eu sou... É que quando o Felipe me contratou para trabalhar na Cumbre, né, eu faço um trabalho pro bono, né, então é um prazer para mim dar as aulas lá na Cumbre. O Felipe, eu falei para ele, não, agora você é meu chefe, né, eu trabalho para você. Né? Então ele me chama de chefe, mas na verdade o chefe é ele, turma. Então esse é o racional. Ótimo. Mas, Kuber, eu quero te agradecer, tá? Obrigado mesmo pela presença aqui, pelo bate-papo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão aprender com a nossa conversa aqui, com a tua experiência. Então, obrigado mesmo de coração por estar aqui. Quero deixar também essa câmera aberta para você deixar um recado final para o pessoal, seja de motivação de vendas, de inspiração de vida, o recado que você queira passar aí para todo mundo que vai escutar a gente depois aqui do bate-papo, no final desse bate-papo, fica super à vontade, a câmera é tua. Tá? Legal. Bom, primeiro quero agradecer por poder participar do Cumbre AgroCast. Tá? Para mim foi realmente um prazer tremendo estar aqui. Como mensagem final, o que eu posso falar? Eu talvez compartilhar com vocês um pouco da minha visão de longo prazo. Né? A minha visão de longo prazo é que nosso mercado agrícola, né, o agronegócio brasileiro, ele vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo, ele vai ter um papel mais importante do que ele já tem globalmente. Né? O Brasil não só mais por vocação. Há 22 anos atrás eu fui numa apresentação do Jomir Betting e ele falou que ele gostaria de nascer neto dele mesmo e ser agrônomo para viver tudo o que ia acontecer com o agronegócio até 2050. Né? A gente passou 2 quartos desses 50 anos que ele falou lá em 2002 e realmente a transformação é tremenda, né? De crescimento. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, com essa visão de longo prazo, porque a gente precisa desenvolver as pessoas, preparar o mercado, comunicar mais todos os benefícios que o agronegócio tem para o nosso país, para a nossa região, né? Porque essa vocação, vamos dizer assim, essa aptidão que a gente tem aqui de ambiente, de condições, ela é muito grande, né? Então, a minha ideia é que inspirar vocês, né, para que vocês defendam isso, para que vocês tenham orgulho disso e se tornem melhores. Né? Tem muita oportunidade para a gente aprender todos os dias. Né? Então, tentar ficar um pouquinho melhor todos os dias é o melhor jeito de chegar lá. Né? E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito sucesso para todo mundo. Show de bola, Kuber. E para o pessoal, eu sempre falo, né, para os CEOs que vêm aqui, como é que quero trabalhar na ICL, como é que faz? É site? Manda uma mensagem para RH? Como é que chega aí? Nós temos através do site, a gente divulga sempre as posições no LinkedIn também, né? Não é comigo, né? Então assim, tem muita gente que vem, manda mensagem, né? Infelizmente eu não consigo mais dar vazão para isso, mas o melhor caminho é através das vagas que a gente anuncia no LinkedIn, através do site e obviamente o network com os colegas da empresa que às vezes vocês conhecem e também vão poder indicar. A gente sempre está contratando. Ótimo, muito bom, Kuber. Eu vou finalizar aqui também, né, agradecendo vocês mais uma vez aí por acompanhar nosso episódio até o final. Se você chegou aqui, você chegou até o final. Para quem não nos segue nas nossas redes sociais, é cumbre.agro no Instagram, LinkedIn Cumbre Agro.
Não compartilhou ainda o episódio, manda para o teu colega aí da área de vendas, consultor RTV, para o gerente, para o diretor comercial. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante aqui, assim como eu. Então, fica aqui meu agradecimento para quem ficou até o final e compartilha mesmo, tá? Acho que esse é o pedido, eu reforço sempre, porque a gente faz isso de coração, melhor conteúdo, boas perguntas. A gente se esforça bastante para trazer boas perguntas para realmente ajudar vocês, tá? É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.